Imagina o seguinte, você é um astronauta e está a caminho de Saturno, por exemplo. Mas a nave está com pouco combustível e a missão está atrasada. De repente, o capitão informa que vai fazer um desvio. Passar perto de Júpiter para ganhar velocidade. Nessa hora, certamente você vai pensar, o capitão só pode ter enlouquecido, correto? Mas não, ele está correto. A nave vai ficar ainda mais rápida e, o melhor de tudo, sem gastar muito combustível. Ou melhor, quase nada. Eu sei que isso pode parecer ficção, quase mágica, como uma nave sem gastar combustível, passando por um planeta, vai ficar mais rápida. Mas essa é uma das histórias mais geniais e talvez fora da caixa de toda a história da exploração espacial humana. Se prepara e vem comigo entender o estilingue gravitacional. Antes de começar a falar sobre planetas, vamos começar aqui na Terra, usando exemplos práticos. Imagine que você quer chegar em um ponto o mais rápido possível, gastando a menor quantidade possível de energia. A pergunta é, como você faria isso? Uma forma simples é pegar carona com algo que já está em movimento. Se um caminhão passa em alta velocidade por você em uma rodovia, a ideia vem na hora na sua cabeça. Se você se agarra a ele, você ganha velocidade. E essa velocidade veio de onde? Do caminhão. Ele perde um pouco de energia e transfere para você. Se você entendeu até aqui, ótimo, porque isso já é o princípio de funcionamento do estilingue gravitacional, uma manobra executada por naves que passam raspando em planetas para conseguir pegar carona no seu movimento. Agora troca o caminhão por um planeta e você por uma nave espacial. Se o planeta não estivesse no caminho da nave, ela seguiria uma linha reta, por inércia. Mas, devido à gravidade do planeta, a nave é atraída por ele durante o tempo de cruzamento, causando um desvio na trajetória da nave, um ângulo de deflexão. Mas perceba que a velocidade da nave ao longo de toda a trajetória não é alterada. Ou seja, do ponto de vista do planeta, você não vê a nave ganhar velocidade alguma, apenas vê a nave mudando de direção. Mas então, de onde é que vem o tal aumento de velocidade que eu citei lá no início do vídeo? A resposta direta é, depende de quem está observando o movimento. Ou de forma equivalente, talvez ainda mais prática, é como correr dentro de um ônibus. Se um ônibus já está em movimento, de uma determinada velocidade, você, enquanto passageiro, já tem aquela velocidade. Se você começar a correr dentro do ônibus, em direção ao motorista, você tem uma velocidade maior em relação a quem está observando você de fora. Você não tem só a mesma velocidade do ônibus, você tem um acréscimo devido à sua própria velocidade relativa ao ônibus. Por exemplo, se o ônibus está se locomovendo a 60 km por hora e você corre a 3 km por hora, então para quem está do lado de fora, medindo a velocidade do ônibus, você vai estar correndo mais rápido que o próprio ônibus, relativamente a essa pessoa. Ou seja, você vai estar correndo a 63 km por hora em relação ao observador de fora. É basicamente essa ideia do estilingue gravitacional também. A velocidade relativa se soma ao movimento do planeta, no caso aqui é o movimento do ônibus. E aí, para quem está de fora, a velocidade é maior. A nave sai mais rápida, sem nunca ter acelerado no sentido tradicional da palavra, ou seja, gastando combustível para isso. Para esse referencial, é importante frisar isso. Para a Terra, para quem está na Terra vendo a nave passar, ela se aproxima e se afasta com a mesma velocidade. Mas por um referencial que ficou na sua órbita, por exemplo, para trás, ela ganha um impulso nessa direção da órbita, do sentido do movimento do planeta. Isso acontece, portanto, porque, como eu citei, ela aproveita o movimento natural do planeta. Há uma força envolvida da mesma forma como a força elástica no estilingue impulsiona a pedra para frente. A essa altura, provavelmente, você deve estar pensando, como raios alguém descobriu isso? Quando, mais precisamente, alguém chegou nessa proposta, nessa manobra que a NASA então acolheu e vem testando desde o final da década de 60. Esse efeito sempre existiu na natureza. Planetas e objetos já trocavam energia assim, muito antes de qualquer nave existir. Mas alguém precisou perceber que isso podia ser usado a nosso favor. E foi aí que entrou um engenheiro chamado Michael Minovich. Nos anos 1960, ele ainda era estudante e já voltava sua atenção para um novo tipo de propulsão de foguetes, pois, já nessa época, os cientistas estavam convencidos de que a exploração do sistema solar usando propulsão convencional era impossível. Ele chegou então, com o auxílio de computadores e após muitas horas de estudos diários,
a técnica hoje formalmente conhecida como viagem interplanetária por propulsão gravitacional, vulgarmente conhecida como estilingue gravitacional ou assistência gravitacional. Minovich apresentou sua ideia ao Jet Propulsion Laboratory em 23 de agosto de 1961, na forma de um artigo técnico de 46 páginas. Não se deixe enganar, foi graças ao domínio e uso dessa técnica que o sistema solar foi explorado ainda nas décadas finais do século passado, algo tido como impossível anos antes por cientistas do próprio laboratório de propulsão a jato com a tecnologia da época. E essa ideia acabou sendo usada anos depois em missões reais. Sondas como a Voyager 1 e 2 e Cassini usaram estilingues gravitacionais para explorar o sistema solar nas últimas décadas do século passado. Mas um dos exemplos mais impressionantes envolve uma sonda pouco conhecida e absolutamente genial. Ela foi lançada em 1978 com o nome ISEE-3 para estudar o vento solar. Mas alguns anos depois a NASA teve uma ideia ousada. Em vez de abandonar a sonda, decidiram redirecioná-la usando apenas a gravidade de planetas. A trajetória foi simplesmente espetacular. A nave realizou várias manobras de estilingue gravitacional, incluindo múltiplas passagens pela Lua. Em uma delas, ela passou a apenas 120 km da superfície lunar. Isso é, em termos astronômicos, praticamente raspando a Lua. Essas manobras mudaram completamente sua trajetória, sem praticamente gastar combustível. E o resultado? Ela foi enviada a milhões de quilômetros de distância até encontrar um cometa. Em 1985, já rebatizada como ICE, ela se tornou a primeira nave da história a atravessar a cauda de um cometa. Ela passou a cerca de 8.000 quilômetros do núcleo do cometa, coletando dados diretamente da sua cauda. Sem um estilingue gravitacional, essa missão simplesmente não seria possível. Tudo isso usando apenas a gravidade e um planejamento extremamente preciso. E no fim das contas, o segredo não está na força, gasto de combustível ou trajetória, e sim no referencial. Agora um desafio para você. Se uma nave espacial pode ganhar velocidade ao passar por detrás de um planeta usando a assistência gravitacional, então o que ela precisa fazer para perder velocidade usando a mesma técnica? Deixa aí nos comentários a sua resposta. Se você curtiu, gostou desse conteúdo, quer mais vídeos como esses, deixa seu like, se inscreve no canal. Isso já ajuda demais o canal, já ajuda o YouTube a entender que os vídeos que a gente aqui produz são de boa qualidade e que possam chegar para mais pessoas. Porque aqui a gente não decora coisas que são ensinadas, a gente tenta entender ciência com consciência.